são 7 da noite aqui no Brasil, e eu queria aproveitar para dar as boas-vindas a vocês, né, para fazer essa abertura do Unconference, que começa hoje. Então, o Unconference é essa série de encontros, né, que vai acontecer hoje, amanhã a gente também tem um encontro super bacana, depois no final desse talk eu vou comentar um pouquinho mais sobre amanhã, e a gente também tem um encontro na quinta-feira, né. Então, a ideia desses 3 dias aí foi para a gente vem conversando bastante com os nossos alunos, né, com pessoas que passam pela Exo, sobre o design, e aí, nesse Unconference, a gente queria trazer esse tom, né, qual que é essa nova cultura do design, né, para onde que o design está indo, né, quando a gente fala que o mercado está super se discutindo sobre o design estratégico, o papel do design dentro de lideranças, de tomadas de decisões estratégicas, então, mas para onde que isso está levando, né, o que é essa nova cultura do design que emerge a partir dessas discussões estratégicas? Então, esse é um pouco o tom que a gente quer setar e discutir com a nossa rede, com essa comunidade, para a gente começar a criar esse contexto também, né, dessa nova maturidade do design. Então, acho que é um pouquinho com esse tom que a gente queria abrir esse encontro, né, oficialmente. E aí, só contando brevemente aí como vai ser o dia de hoje, né, a gente vai começar, eu sou a Nay Borges, né, eu faço parte da equipe da Exo, eu sou Product Design Lead da Exo, e aí estou sendo um porta-voz ao longo desses 3 dias aí, mas tem uma equipe por trás que está construindo isso, tem a Carol Schmidt que está aqui, que foi a idealizadora desse encontro, né, a gente vai estar também com o Ricardo, e aí no dia de hoje a gente vai ter esse primeiro momento inicial, uns 10 minutos iniciais, mas para a gente setar um pouco esse ambiente online nosso aqui. Depois a gente vai ter o Ricardo conversando um pouco sobre o que é essa nova cultura do design, né, para onde que a gente está indo com isso e o que isso significa, e mais para o finalzinho a gente vai contar um pouco como que a gente tem trazido essa discussão, né, para dentro da Exo e como que a gente tem contribuído para essa comunidade em relação a esse tópico, né. E aí só alguns combinados e convites que eu queria fazer para vocês, né, eu acho que a gente está aí muitos de nós já estamos acostumados com esse ambiente online, mas só para a gente cuidar da escuta, né, da qualidade de escuta, eu pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo, só, enfim, ligá-lo quando for falar, quiser trazer alguma questão aí para o grupo. Para quem está chegando e não viu aí as mensagens ainda no chat, eu pedi para se apresentar, qual é o nome de vocês, de onde vocês estão vindo, né, como que vocês ficaram sabendo desse encontro. A gente é bastante bacana, assim, saber, né, de onde as pessoas são. Eu acho que é uma forma da gente começar a se conectar também, de um lado aí mais humano. E vou pedir também, fazer um pedido para... Eu sei que tem gente que às vezes usa computador de outras pessoas, aí fica aquele nome, às vezes, meio até estranho, né, com vários números aí no Zoom. Então, eu pedi para quem quiser, né, renomear o seu nome do Zoom, porque a gente sabe, consegue ver os nomes ali, saber com quem a gente está conversando e tal, e também se tiver que chamar a pessoa, a gente não corre o risco aí de errar tantos nomes, né? E uma outra questão que também faz parte desse momento, eu vou compartilhar com vocês, né, pelo chat, um link de um formulário, né, e aí as pessoas que quiserem preencher, que se sentirem à vontade de preencher esse formulário, a gente vai enviar para vocês, né, para essas pessoas, um cupom de descontos de um dos cursos da Exo, né, depois mais ao final eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas se aí o Wesley ou a Déia puderem compartilhar no chat o link do formulário, quando vocês preencherem depois, ao longo desses dias, a gente vai enviar um e-mail para vocês com esse cupom de descontos para vocês usarem aí, acessarem os cursos. E aí, bom, acho que a gente vê algumas carinhas já que são conhecidas aí, tem algumas pessoas que conhecem a Exo, já fazem parte da nossa rede, e tem outras pessoas que eu ainda desconheço, então, só para a gente aí também se apresentar, né, enquanto organização, a gente é um laboratório de inovação, e aqui na Exo a gente se chama, né, de laboratório, porque a gente está constantemente, né, fazendo experimentos em diferentes instâncias, dentro de organizações, com questões educacionais, então a gente está a todo momento nesse lugar da experimentação, né, e eu acho que o laboratório é esse lugar onde a gente se lança para experimentar, né, sejam novos projetos, sejam novos negócios, e eu acho que esse é um pouco o que está por trás da cultura da Exo, né? E como laboratório, a gente atua
vamos dizer assim, fisicamente, espacialmente, hoje a gente está, né, no Brasil, com unidades em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente está na Austrália também, com unidade em Sydney, e a gente tem um braço em Portugal, né, mas a gente já fez também projetos com diferentes regiões, a gente, o ano passado, fez um projeto com o Google na Ásia Pacífico, então, assim, a gente está geograficamente mais localizado nesses lugares, mas a gente atua a nível global, né. E a gente atua com 3 unidades, assim, de negócios, basicamente, né? Então, a gente tem a escola de Design Thinking, onde a gente oferece uma série de cursos e jornadas de aprendizagem que perpassam o Design Thinking, né? Então, a gente tem desde Business Design, Service Design, então a gente olha para diferentes perspectivas do design e traz isso para fomentar a discussão e a formação de profissionais nessa área. E a gente tem também a área, a Business Unit de Innovation Projects, onde a gente atua em parceria com organizações, atuando como consultores de inovação. Então, a gente faz e apoia a execução de projetos de inovação com essas organizações. E aí a gente já atua em diferentes setores, como eu comentei com o Google, a gente tem outros parceiros como o Klabin, enfim, que a gente atua em vários tipos de indústrias, né? E a gente também tem que a gente chama de Ventures, a Ecos Ventures, que é onde a gente usa esse conhecimento do design para desenvolver novos negócios, né? E a partir disso gerar novas possibilidades, né? Novas propostas de valor e lançar essas propostas para o mercado. Então, a partir dessas 3 unidades, a gente fomenta, né, a inovação e a formação de inovadores. E em relação ao nosso impacto, né, eu acho que através dessas diferentes unidades de negócio, né, a gente já impactou hoje mais de 38 mil pessoas que já passaram pelas formações da ETS, né, já fizeram alguma imersão, e a gente já realizou mais de 150 projetos de inovação, né, com diferentes perspectivas, com diferentes dimensões e também em diferentes níveis, tanto nacional, no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, a gente está aí movendo também a rede global. E a gente faz parte de uma rede global chamada GTTA, que é a Global Design Thinking Alliance, que é uma rede de instituições, né, que pensam, que criam e que fazem o design, que repensam o design também, né, para onde que ele está indo. Então, também parte dessas conversas que a gente vai ter ao longo desses dias, vem também dessas provocações que surgem nesses lugares, né, nessas comunidades de design. E aí, hoje, a gente tem um convidado bem especial para estar com a gente, né, nessa abertura, que é o Ricardo Rufo. O Ricardo é CEO global da Ecos, e ele já passou aí por várias formações no MIT, em Berkeley, estudando empreendedorismo e inovação, e é uma das pessoas que eu admiro muito, assim, com quem eu aprendo muito sobre inovação, sobre negócios. E hoje ele vai contar um pouquinho para a gente, né, sobre esse design com D maiúsculo, né, natureza e desenvolvimento das habilidades de design. Então, agora é com você, Ricardo. Obrigada por estar com a gente hoje, por topar aí. A gente sabe que sua agenda é bastante complicada, mas que bom que você está conosco aí nessa noite. E aí Eu agradeço, Nay. Obrigado pela apresentação. Vocês estão me escutando bem? Uhum. Gente, boa noite. Estou falando aqui diretamente de Sydney, da Austrália, um dos nossos escritórios virtuais, que agora a gente está, por enquanto, né, a gente está sem escritório, todo mundo trabalhando remoto. Graças a Deus, em Sydney está um pouco melhor a condição com relação à Covid, mas, enfim, ainda estamos todos remotos. Mas bem-vindos a todos, bem-vindos a todas. Eu acho que é uma grande oportunidade. Acho que, como a Nay falou, a gente é um lab de inovação através do design, é um espaço de experimentação. E quando eu estava com a Carol, que está aqui com a gente, pensando assim, a Carol, a Nay, enfim, todo o time da X, pensando como seria uma proposta para a gente levar uma conversa, né, dessa natureza, as habilidades do design, e engajar numa conversa. Por que a gente não faz uma conferência? Não, mas uma conferência seria uma coisa muito formal, muito estruturada e tal. E nesse momento tem várias palestras, vários tópicos acontecendo. Então a gente pensou, por que não uma coisa mais, uma desconferência, um espaço de conversa, um espaço de diálogo, onde a gente pudesse conversar, propor coisas novas, propor caminhos novos de discussão e também escutar um pouco. Então, a ideia aqui que eu estou trazendo para vocês é um início de conversa, é um caminho novo, não é novo, mas é um caminho inicial para a gente abrir uma conversa, e ela abre a conversa para os próximos 2 dias também, nesse sentido. Então, a gente vai ter mais 2 dias de evento, amanhã e depois,
com o objetivo de conectar os pontos, falar um pouquinho mais, aprofundar uns poucos os pontos que eu vou abordar aqui com vocês. Outra coisa legal de comentar, Nai, que você falou, a X faz 10 anos esse ano, né? A gente está completando 10 anos, então acho que como um negócio brasileiro, criado no Brasil, completar 10 anos é uma jornada incrível, acho que é uma grande oportunidade, acho que de negócio nesse sentido. E assim, é um baita desafio, né? Empreender não só no Brasil, mas no mundo, enfim, é um baita desafio. Então a gente fica muito feliz porque, não só por completar 10 anos, mas também porque nos últimos 4, 5 anos, quase 6 anos, a gente está exportando esse design brasileiro, esse jeito nosso de fazer. Então, gente, obrigado pelo carinho aí, pela oportunidade de estar compartilhando esse pedacinho de conhecimento. E meu objetivo, como a Nai falou, eu vou falar um pouquinho desse design com D maiúsculo. E qual que é a natureza do design, né, que a gente enxerga, e quais são essas habilidades, o desenvolvimento dessa habilidade de design, ou do design nesse sentido, para a gente explorar um pouco essa conversa. Nai, posso trocar a tela aqui? Porque fica melhor. Claro, pode sim. Vou desconectar aqui, peraí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aí, eu consegui aqui. Certo? Estão vendo minha tela? Sim, tá agora abrindo, assim, agora sim. Então, gente, só para iniciar o papo, eu queria fazer um disclaimer aqui, só para deixar registrado já, ainda bem que está gravado isso. O título dessa palestra não é meu, o título dessa palestra é do Bruce Archer. O Bruce Archer é um estudioso, ele era um estudioso de design, né, na Royal College of Arts, na Inglaterra. E a proposta dele é que o design com D maiúsculo era um reporte, era um documento que propunha uma conversa sobre design um pouco mais elevada. E essa é a conversa que eu estou trazendo para vocês. Além disso, eu estou trazendo várias referências do Nigel Cross, que é um professor também que estuda há muito tempo design. Enfim, ele tem 2 livros muito bacanas que eu recomendo, que é o Designing Ways of Knowing, eu não sei se tem em português, e o outro chama Design Thinking. Então, só para deixar registrado aqui um disclaimer, esse título não é meu, esse título é do professor Bruce Archer, e ele tem um paper muito bacana, quem quiser se aprofundar academicamente, tem um texto super interessante. Mas o que esse texto dizia, né? O que esse reporte que ele criou dizia? Ele estava estudando um pouco a natureza do conhecimento, a cultura, como que se gera a cultura de conhecimento. E muitos pensadores, muitos filósofos abordaram essa ótica de tentar entender como que se gera conhecimento, como se gera cultura, né? Ele observou que tem 2 tipos de cultura, né, que todo mundo conhece, que é as ciências, que geralmente é ligada mais às exatas, ao lado analítico, ao lado mais objetivo, normalmente ao lado direito, enfim, do cérebro, e também tem o lado de humanas, que é esse lado mais da linguagem, né, do subjetivo, do intuitivo, das línguas, enfim, e normalmente do lado esquerdo ou do lado mais criativo. Só que, na verdade, a proposta, a conversa aqui era discutir, bom, se a gente tem ciências de um lado e humanas do outro, a gente está criando um mundo binário. E tem vários pensadores, várias pessoas conversando sobre esse mundo binário que a gente vive, né? É A ou B, é esquerda ou direita. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Na verdade, muito mais colorido do que a gente sabe, né? Que a gente imagina. Então, a proposta dele foi começar a discutir o design como uma terceira cultura. E é uma coisa bem provocadora nesse sentido, porque é quase que olhar para os acadêmicos, quem está na academia, não sei se tem ali um acadêmico, e falar, bom, tem uma terceira via, uma forma diferente de gerar valor. E isso que eu vou trazer para vocês, uma forma diferente de gerar conhecimento, uma forma diferente de gerar cultura em torno daquele contexto, daquela ética. E aí tem uma frase muito legal do Christopher Alexander, que também é um teorista de design, que ele fala: cientistas têm que identificar os componentes de estruturas existentes. Isso é que a ciência faz, né? A partir da observação e de coisas existentes, a gente gera esse conhecimento. Mas o designer, ele tem a oportunidade de moldar os componentes dessas novas estruturas. E isso tem gerado muita coisa no nosso entorno. Então, construindo um pouco assim a fala do Bruce Archer, ele traz essa perspectiva que
talvez o design seja essa terceira via de cultura, essa terceira via de conhecimento, que você tem humanas, que é a linguagem, que é super importante, a gente tem muita história por trás disso, a gente tem ciências, mas a gente tem um design também como modelagem, que é a capacidade que eu tenho de modelar, de criar, de produzir, de ativar, que é uma cultura diferente, que a forma que nós designers produzimos é diferente da forma que um cientista produz ou que uma pessoa que trabalha em humanas produz. E aí, só para começar assim, um início de conversa, como eu comentei, o Royal College of Art na Inglaterra, a proposta sempre foi um grande centro de excelência, apesar do momento, agora estão passando um processo bem disruptivo, agora os alunos estão bem satisfeitos com a instituição, só para fazer esse adendo, esse disclaimer com eles, mas ainda é um grande centro de pesquisa em design e arte no mundo, e eles têm várias pesquisas, inclusive esse paper com D maiúsculo surgiu lá, de um movimento, era um manifesto para tentar resgatar o design, não como mais uma matéria, né, mais uma disciplina, mas design como cultura. Para quem se interessar, tem uma prévia desse paper que chama a Framework for Design and Design Education, que é um resumo de papers dessa época, quem quiser tiver interessado, que basicamente ele fala o seguinte, que é a arte de planejar, inventar, ativar e fazer. E aí, só para desconstruir um pouco esse paper, obviamente que eu não vou ficar falando desse paper, mas tem um resumo desse paper que é super interessante, feito por ele, né, por esse reporte junto. Na verdade, não é só o Bruce Art, mas são vários outros professores junto. Mas ele fala que a primeira coisa que o design, né, a preocupação central do design é a concepção e a realização de coisas novas. Isso muda radicalmente a forma como se gera conhecimento. A segunda coisa que envolve a valorização da cultura material. Isso é muito importante da gente analisar. O que é cultura material no nosso entorno? E a aplicação das artes de planejar, inventar, ativar e fazer. O terceiro ponto, que é super importante também como resumo, na essência, a linguagem de modelagem é possível de desenvolver aptidões dos alunos nessa linguagem. Equivalente ao que ele chama de linguagem das ciências, que é números. Todo mundo sabe um pouquinho de matemática, certo? Todo mundo sabe um pouquinho de línguas também, que é humanas aqui, a literácia que a gente chama. E também, o quarto ponto e último, ele fala: o design tem suas próprias coisas a saber, de como saber sobre design, as suas maneiras de conhecê-lo e as maneiras de descobri-lo. E a forma como a gente busca gerar conhecimento é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. A forma como que a gente vai saber, as maneiras que a gente vai conhecer e a maneira que a gente vai descobrir esse conhecimento. E aí, assim, só para tangibilizar aqui um pouco do que a gente está falando, em qualquer uma dessas culturas que a gente está falando, de humanas, de exatas ou do design, tem três objetivos principais, ou três aspectos principais, que é a transmissão do conhecimento sobre um fenômeno de estudo. A outra coisa é o treinamento nos métodos apropriados de investigação. Então, assim, eu consigo traduzir isso em métodos para que as pessoas produzam. E aí tem toda uma categoria de pesquisa em design, design research, que se chama, e uma iniciação nos sistemas de crenças e valores daquela cultura. Então, cada vez mais a gente percebe que a cultura do design está permeando várias organizações. E aí, comparando, né, essas três culturas, é super interessante entender qual que é a diferença entre elas, o que é cada uma delas e o que é cada uma, qual que é a diferença entre elas. Então, o fenômeno de estudo da ciência, por exemplo, é o mundo natural. A gente observa, gera hipóteses a partir dessas, classifica isso e dá sentido para isso. Essa é a ciência hoje em dia. Em humanas, basicamente, é estudar a experiência humana. É um pouco mais subjetivo, é um pouco mais intangível essa observação. E aí vem o design, como estudo do mundo artificial que está no nosso entorno. O segundo ponto aqui que é interessante de entender é que o método, né, de apropriação do conhecimento, de geração dessa cultura, desse conhecimento, na ciência, você tem um experimento controlado, você tem a classificação e a análise disso. Às vezes a gente escuta, né? Não temos a análise ainda porque não teve dados suficientes para análise. Ou a classificação não foi possível por conta dos experimentos. Em humanas, a gente faz muitas analogias, muitas metáforas e faz a avaliação nesse sentido. O design é sobre modelagem, formação de padrões e a síntese. E por fim, gente, qual que é os valores dessa cultura, né? Na ciência, a gente está falando da objetividade, da racionalidade, da neutralidade e a preocupação com a verdade.
Então, assim, geralmente quem está na ciência está buscando pela verdade. A outra questão das humanas é a questão da subjetividade, da imaginação, do criativo, do compromisso e a preocupação com a justiça, né? Esse é o compromisso, a preocupação. E o design é sobre praticidade, engenhosidade, empatia e a preocupação com a adequação desse mundo material. Esse é um pouco do paper que ele trouxe para resumir em questão qual que é a proposta do design como cultura. E a terceira via de design, né, a terceira via como cultura, também pode ser traduzida como tecnologia, que é a capacidade que eu tenho de entender um pouco da ciência, um pouco de humanas e combinar isso. Não é só tecnologia, não é só ciência aplicada, mas entender um pouco de humanas, entender um pouco da ciência e transformar isso em realidade. Então, gente, o que a gente está vivendo hoje, tudo que está no nosso entorno, é a cultura do material, cultura material que a gente chama. Se vocês olharem em volta de vocês, do ambiente que vocês estão, tudo foi criado ou projetado, de certa forma, pelos seres humanos. Essa é a capacidade criativa do design. E aí teve um encontro recentemente com o professor Peter Merholz, e ele faz parte desse grupo seleto de líderes que a gente convidou para o programa de liderança e design, um programa exclusivo global que a gente criou. E eu peguei essa frase dele, desse webinar que ele fez, alguém perguntou para ele, né, por que o design se tornou tão importante? E a resposta dele foi muito simples, eu achei genial essa resposta dele. Porque a maioria das empresas se transformou em empresas de tecnologia. Então, se vocês repararem, hoje o design está em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os departamentos, em todas as empresas praticamente do planeta. Obviamente, com as devidas condições, claro, tem empresas que não têm condições de ter o designer, mas o que está acontecendo, porque as empresas estão se tornando empresas de tecnologia, está fazendo que o design, a profissão designer, né, a profissão do design e o designer em si, está ficando muito demandado. Hoje são hordas de design que são contratadas. Tem empresas multinacionais que estão contratando, não é 5 designers, 10 designers, estão contratando 40 designers. Recentemente eu fiz um papo com um dos diretores de Experience Design daqui de uma empresa de telecomunicações que se chama Telstra, tipo uma Vivo aí do Brasil. E ele falou, eu comecei meu time com 40, estou com 180 e termino o ano com 210. Então, assim, o volume, a quantidade de designers que estão aparecendo no mundo hoje, que o mundo precisa, na verdade, é infinita, assim, é impressionante. Então, entendendo um pouco mais a natureza do design, o que é essa natureza do design? Para entender de design, eu brinco que assim, quem já viu eu falar minha, já deve ter visto eu falando isso, mas eu costumo dizer que o design tem 2 tipos. Qual que é a natureza do design? Tem o design artificial e o design natural. O design artificial, gente, basicamente, o design natural, desculpa, é tudo que está no nosso entorno que não foi criado pelo homem. A natureza, nós, seres humanos, os rios, os mares, tudo que está no nosso entorno. Porém, contudo, conquanto, o design também trata do design artificial, assim como no paper do Bruce Archer, ele apresentou lá, que é a cultura material, né? Isso é design das coisas artificiais. E tudo que está no nosso entorno, essa ferramenta que a gente está se comunicando aqui, o Zoom, o computador que vocês estão usando, o mouse que vocês estão clicando, a tela que vocês estão utilizando, tudo foi design de certa forma. E começar a entender o design dessa perspectiva permite que a gente consiga se tornar consciente do ambiente que a gente está inserido, para que a gente consiga traduzir ou mudar o ambiente que a gente está. Tem uma frase muito famosa do Herbert Simon, que foi um Nobel, enfim, que ele escreveu sobre a ciência do artificial. É um livro bem denso, acadêmico também, que é a ciência do artificial. E ele fala que o design é transformar as condições existentes em condições preferíveis. E essa é a beleza do design. A partir do momento que eu estou consciente do ambiente que eu estou, ou que o ambiente que eu estou projetando, eu consigo, de certa forma, inferir intencionalmente nesse sistema. Para entender a naturalidade, né, que a gente fala a natureza do design, é importante a gente entender que tem 4 graus de naturalidade. Isso é uma referência muito legal da Juliana, que é minha sócia, que é uma das fundadoras da Ecos também. E ela fala, tem o primeiro grau de naturalidade, que é o mundo como ele é o mundo. É a natureza que a gente conhece, são os animais, as plantas, os rios, as montanhas. E nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível, né, por um lado, e muito preocupante por outro, que é essa capacidade de transformar os ambientes naturais em ambientes que nos atendem, que nos alimentam.
nos seus vários sentidos, que é o segundo grau de naturalidade. E assim surgiram o quê? As fazendas. A gente controlou a capacidade de produção, a capacidade de plantar mais. Esse é o segundo grau de naturalidade do design. E aí vem o terceiro grau de naturalidade do design, que é a capacidade que a gente tem de criar artefatos, criar ferramentas, criar elementos de design que nos auxiliem. Então, aqui um belo design, aqui, esteticamente falando, no Brown, é uma empresa com muita referência de design, que mostra a capacidade que a gente teve, principalmente na Revolução Industrial, de traduzir as nossas necessidades nesse mundo material, nesse mundo de artefatos que a gente conhece. E vem o quarto grau de naturalidade, que é um pouco mais complexo, que é para onde o mundo está caminhando. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, que é Her, eu não sei em português, acho que é Ela, deve ser em português. E é um filme impressionante. Esse aqui é o Benjamin, que ele se relaciona com uma inteligência artificial, ele se apaixona por ela, só que, no final das contas, ela está atendendo centenas de milhares, ou se não de milhões de usuários nesse sentido. Esse é o quarto grau de naturalidade que a gente está caminhando. Entender de design é importante entender que não é só artificial, que a gente vive no mundo material, mas entender que existem graus de naturalidade. A gente pode optar por qual grau de naturalidade a gente vai trabalhar. E, no fundo, não sou eu falando isso, é um movimento, não tem uma pessoa originária falando isso, né, um grupo originário falando isso, mas, no fundo, todos somos designers. Essa é uma crença muito importante da perspectiva de design, que todos somos capazes de designer, de projetar o mundo que a gente está. A questão que eu queria deixar com vocês é que tem bons designers, ótimos designers, e tem péssimos designers também. Então, tem design para tudo. Assim como tem gente que sabe escrever, tem gente que escreve muito bem, tem gente que não escreve nada bem. Então, assim, existe uma profissão hoje que é a profissão de design, que é a profissão de aprofundar esse design mais estratégico, esse design mais sistêmico, e é isso que eu estou tentando apresentar para vocês aqui. Então, aprofundando um pouco mais nosso papo, tem uma referência muito legal do Richard Buchanan, que é um professor americano. Ele analisou o design por 4 camadas. Ele começou a analisar o design e falou, bom, vamos tentar entender o design por 4 camadas de design. O design, uma primeira camada, e não é uma coisa que leva a outra, tá, gente? É só de nível de impacto nesse sentido. Mas ele começou a perceber que existe um nível de símbolos, que são os sinais, né? A parte gráfica, desculpa, a informação, a comunicação, que é a primeira camada do design. Depois vem uma segunda camada, principalmente pela Revolução Industrial, que nos ensinou, nos ajudou muito nesse sentido de criar essa cultura material, o carro, as ferramentas, tudo que está no nosso entorno, que são os objetos tangíveis, os artefatos. Por conta da internet, a gente entrou na terceira camada de design, que envolve muitas interfaces, né? A web, a questão de serviços, de experiências, esse mundo, essa era de serviços que a gente vive. E tem a quarta camada de design, que tem a ver com cultura, com as organizações, com os sistemas que a gente está inserido, com os negócios. É nesse nível que o design está indo. E aí, traduzindo isso, assim, para ficar mais prático, acho que a melhor empresa para a gente exemplificar nesse sentido é a Apple. Vocês podem gostar ou odiar a Apple, mas em termos das 4 camadas de design, é impressionante. Em termos de marca, é impressionante o que eles fizeram. Em termos de produto, o que eles conseguiram centralizar dentro de um aparelho, dentro de um hardware, é inacreditável. Quando você olha da experiência do usuário, da perspectiva do usuário, e a capacidade ou a oportunidade que a gente tem de interação com os produtos Apple, é impressionante. E uma vez Apple, dificilmente você sai do mundo Apple. Dificilmente eu conheço gente que falou assim, eu tive que voltar e adorei voltar, eu não consegui me adaptar, porque uma hora que você entende a lógica da Apple, você não consegue sair. E quando você vê, por exemplo, a lógica de aplicativos que está dentro do celular, é maravilhoso porque ele trava o processo de produtores de aplicativos junto com os consumidores de aplicativos. E aí que vem a quarta camada de design, que é o sistema que eles montaram, que é a App Store, que basicamente trava tudo isso num modelo só. Essa é a grande sacada, que o design de interação não só foi possível como para trazer os clientes para dentro, como também teve a perspectiva sistêmica do problema, do desafio aqui. Como que eu crio um ambiente onde ele se retroalimenta daqui para frente? Essa foi a grande sacada da Apple. Então, assim, só para tangibilizar,
é muito fácil, né, a gente enxergar o que é visível do lado esquerdo aqui da tela, que é o que é visual e o que é de produto, o que é de baixa visibilidade também, que é essa parte mais de experiência do intentivo. Então, hoje em dia, até o design que a gente faz, o design do invisível, esse design de experiência, de interface, UX, o design estratégico, o design de negócios, ele é um pouco mais invisível nesse sentido, tem baixa visibilidade. Então, a gente tem essa dificuldade de traduzir o que é design. Tem um estudo muito interessante de Nigel Cross, que ele fala, a gente fez uma pesquisa com vários designers perguntando o que é design para você, como que você faz design. E muitos deles têm dificuldade de explicar o processo de design, mas sim, todos eles, em sua grande maioria, conseguem explicar o resultado do design, não o processo criativo do design. Então, o design como disciplina, como eu estou apresentando para vocês, como cultura, ainda é um movimento que está emergindo ao redor do mundo. Então, é uma coisa legal da gente explorar. Tem uma frase legal do Bill Morgan, que ele fala, o design, gente, então, ainda dentro do campo da natureza de design, né, o design não é sobre os objetos, sobre as coisas, mas o que essas coisas fazem a gente fazer. E se vocês observarem em torno de vocês, o design está fazendo a gente fazer coisas. Eu aposto com vocês que a maioria desse grupo que está aqui, 124 pessoas, pelo menos metade acorda e a primeira coisa que faz é olha pelo celular. Essa coisa está fazendo a gente fazer, para o bem ou para o mal. A Apple está com um grupo de estudos tentando articular formas a gente reduzir o uso do celular da forma que a gente está consumindo, mais de 10, 12, 15 horas por dia. O que esse design está fazendo a gente fazer que está nos permitindo, ou nos auxiliando, ou nos prejudicando nesse sentido? E aí essa velho e bom exemplo do ketchup, né? Que um focado em marca e depois focado na pessoa nesse sentido. E se a gente olhar da perspectiva sistêmica, hoje, cada vez mais consciente que a gente está, a gente falaria, bom, mas é plástico, né? E esse plástico talvez não seja reciclável, ou é reciclável, mas as pessoas não têm um descarte correto, então tem muitas oportunidades para a gente pensar no descarte desse sistema, dessa marca, desse ketchup nesse sentido. Então, essa entrada nas pessoas, no sentido do usuário, sim, mas no sentido do sistema que essa pessoa está inserido, talvez não, nesse sentido. Então, gente, uma coisa legal para pensar, assim, é uma referência do Roger Martin, que ele fala, o designer, ele tem essa capacidade do pensamento abdutivo. O pensamento tem dois tipos de pensamento, o pensamento dedutivo, que por dedução a gente chega a conclusões, e o indutivo, que a gente vai levando essas informações para dar sentido. Então, o pensamento indutivo, basicamente, está no lado intuitivo. E o pensamento dedutivo está no lado analítico, do lado de exatos. E o design está exatamente nesse meio do caminho. O design thinking, como todo mundo fala, o design thinking nada mais é que a cultura do design, tá, gente? Ele está nesse momento, o design é aquele espaço onde a gente se propõe a fazer algo. O design é o que pode ser. Essa é a proposta do design. Então, assim, tem uma referência muito legal do DMI, talvez vocês estejam cansados de ver essa referência, mas foi feito um estudo mostrando qual que é o impacto do design nas organizações. E mostram que essas empresas na Apple, Coca-Cola, Ford, Herman Miller, IBM, enfim, que aplicam o design de forma estratégica nas organizações, tem uma valorização muito maior comparada às empresas tradicionais do Standard & Poor's, Standard & Poor's dos Estados Unidos. Então, é interessante entender, se quem quiser se aprofundar, o valor do design, né, ele traz mais retorno também para os acionistas, nesse sentido, não só para os stakeholders. E aí, assim, só para fechar um pouco da minha fala e caminhando para a gente abrir umas perguntas, algumas interações, eu falei um pouco dessa origem, né, do design como cultura, eu falei um pouco da natureza do design, eu falei um pouco das habilidades do design, nesse sentido. Tem uma referência muito legal que eu acho que exemplifica muito o processo criativo do design. Que a gente sai desse mundo abstrato, né, desse mundo concreto que a gente vive, esse mundo problema-solução que as empresas têm, e eu brinco que a primeira habilidade do designer é tentar mostrar para a organização que ele está, que ele precisa entender do problema a fundo para realmente solucionar o problema verdadeiro. Porque nas empresas é assim, aquela coisa, problema-solução, e tem aquele papo, não me traz mais problema, só me traz solução. Na verdade, ninguém para entender o que é o problema. E o designer tem essa capacidade de sair do mundo concreto e ir para um mundo um pouco mais abstrato para fazer conexões que não são claras inicialmente. E o papel do designer, às vezes, é se deslocar do lado da concretude das coisas e observar de pontos de vista diferentes e não tão claros inicialmente.
E quando a gente começa a gerar essa abstração, a gente começa a perceber oportunidades que antes não estavam claras nesse sentido. E aí vem essa coisa do pensamento abdutivo. O que poderia ser? E o designer faz esse exercício. Por isso que o pensamento visual está muito conectado com o design. Uma das grandes habilidades do design é a capacidade não só de entender o mundo que ele está vivendo, mas a capacidade de dar sentido para o mundo que ele está vivendo. E como esse mundo poderia ser. Então, traduzindo isso em história, né, em prática, assim, só para vocês começarem a refletir, porque o design ele é muito, às vezes, ligado com a estética, com os objetos, mas ele é muito mais amplo. E essa imagem que está aqui no fundo, do Philip Stark, pouca gente sabe, mas isso aqui é um espremedor de suco, é uma tentativa do Philip Stark. Foi um briefing, na verdade, que ele recebeu da Alessia, aquela empresa de objetos, né, de design, com o objetivo de criar uma nova linha de espremedor de sucos, né, no caso de laranja, limão, enfim. E pouca gente sabe que a história por trás desse objeto foi o Philip Stark estava na Itália, tentando entender, pegou o briefing desse projeto, pegou o desafio, tentando entender como que ele poderia criar um novo objeto. E ele começou, o primeiro exercício que ele fez foi começar a rabiscar onde ele estava. Estava na Itália, num restaurante, esperando pelo prato, e ele começou a desenhar os elementos básicos. Todo mundo sabe um espremedor como é aquele de plástico. Se eu descrever aquele de plástico, tem uma tampinha por cima, e aí você tem aquele negocinho que você espreme o limão, espreme o suco. Ele começou a fazer esses primeiros desenhos. De repente, o que aconteceu chegou o prato dele. O prato que ele pediu nesse dia foi lula, como vocês estão vendo na foto aí. E a grande referência, o grande processo de analogia que ele fez foi, talvez exista uma oportunidade de sair do status quo, de sair do padrão tradicional e criar algo mais, com um design um pouco mais, digamos assim, autoral. E aí ele trouxe a ideia dessas perninhas aqui. E lembra como agora que eu estou falando isso, não parece uma lula isso? Ou talvez um polvo, talvez? Conectado a isso. Então, uma das grandes habilidades do design é a capacidade que a gente tem de fazer analogias e conectar essas analogias para abstrair problemas. Então, a nossa capacidade como designer se a gente falasse, bom, eu criei um espremedor de suco baseado na lula, as pessoas iam talvez dar risada, ou talvez não faria tanto sentido. Mas agora, explicando de trás para frente, né, hoje esse produto todo mundo conhece, a gente consegue entender que a habilidade do design de conectar padrões que não estão conectados inicialmente. Então fica meio subjetivo, assim, é um mundo meio abstrato. Como que eu gero uma ideia a partir de uma observação que não faz tanto sentido? Uma outra questão interessante de analisar, que é essa de habilidade do design, foi feito um estudo existem todo ano, entram 100 pessoas convidadas para o Royal College of Arts, são 100 grandes pensadores de design, e foi feita uma pesquisa com 65 deles para entender qual que é essa natureza do design, né? Quais são as habilidades do design. E o Ted Happel, que foi um dos engenheiros estruturais do Opera House, que é um mega projeto complexo, demorou anos para ser feito, para ser produzido. Inclusive o designer, o arquiteto original, não foi o que terminou o projeto. E nessa pesquisa, nesse mapa de entrevistas que foram criados, ele falou o seguinte: eu realmente tenho talvez um talento que é real, que é único, que não me importo muito em viver na área de total incerteza. Essa é a realidade do design. A gente se conecta com o problema, a gente se conecta com os desafios ou com os briefings de projeto, sabendo que a gente não sabe o que a gente vai encontrar, sabendo que a gente sabe que a gente não vai conseguir compreender totalmente o problema que a gente está inserido. A habilidade do designer é a capacidade que a gente tem de se relacionar com o problema sem mesmo ter certeza do que vai ser o resultado final. E essa é uma habilidade crucial, principalmente para o mundo que a gente está vivendo agora. Se a gente analisar o volume de incertezas que a gente tem vivido e que a gente vai viver, ser designer torna o processo um pouco mais tranquilo nesse sentido. Porque a nossa relação com a incerteza fica muito mais tranquila, a gente fica em paz nesse sentido. Eu não tenho todas as respostas. A gente brinca que uma das principais habilidades do designer
é questionar as questões, mas se relacionar amar o problema de uma forma que você viva com ele. E aí você vai encontrar uma outra solução, uma outra abstração nesse processo para chegar à conclusão. Eu vou trazer aqui um caso que a gente fez para Janssen. Janssen é a farmacêutica da Johnson, hoje talvez é mais conhecida até por causa da vacina, enfim. A gente fez um projeto para eles com o objetivo original de tentar traduzir uma necessidade, um briefing do projeto. Basicamente foi: eu quero que vocês repensem as experiências, a experiência das enfermeiras com os pacientes. Deixa eu só desligar meu fone, senão vocês não vão conseguir escutar. Is to offer more than a medicine. We want to be present from the diagnosis, contributing to their quality of life. Extending our vision through a more humanized look, we are able to find innovative solutions with a differentiated strategy, design thinking. This is a method based on 4 fundamental pillars, which seeks to generate insights, ideas, and solutions. In partnership with the consultancy we provided, first, a complete immersion. Next, we carried out an analysis of everything that had been learned, always striving for innovation. We then moved on to the ideation phase. Finally, we moved on to the prototyping phase. All this involvement has brought solutions that have enabled us to expand the quality not only of treatment, but also of patient care. Patient and Caregiver Diary. The diary aims to facilitate the day-to-day routines. It gives a detailed history of the disease and adverse events, enabling a more personalized and detailed treatment. Myeloma Interaction Portal. The portal will give online access for stakeholders to combine their interests and increase the level of networking between them. This impact could reach more than 16,000 people. New form of payment of Velcade. A new way of making Velcade available and changing people's lives. This is a type of financing involving Janssen, public institutions, government, and financing banks. We came up with ideas, we validated them with the main stakeholders benefiting, and we designed sustainable projects, all with one sole objective. Our first responsibility is to the doctors, nurses, and patients, to the mothers, fathers, and all those who use our products and services. In meeting their needs, everything we do must be of utmost quality. We must constantly strive to reduce our costs. Gente, eu tive um problema para fazer o download com a versão com subtítulos, então eu vou fazer uma tradução rápida aqui. Basicamente, o briefing do projeto era: eu quero que vocês, ECOs, repensem a relação entre o paciente e os enfermeiros. Quando a gente se deparou com um problema desse remédio específico que chama Velcade, que é um remédio para tratamento de um câncer terminal, infelizmente, a gente começou a perceber que o desafio desse projeto não era só uma relação entre paciente e as enfermeiras. Na verdade, o melhor momento do paciente era junto com as enfermeiras. E nós, como designers, a gente começou a perceber como que a gente expande o conhecimento que a gente tem sobre esse tema, sobre esse remédio e essa doença, né? E a gente ampliou a nossa compreensão. E o grande processo criativo foi, não sei se vocês viram, mas a solução, basicamente, aqui seguiu o processo de design, de imersão, de analisar, de gerar várias ideias, gerar vários protótipos. E uma das ideias que foi implementada, que mostrou aqui, é um diário, que basicamente é uma coisa muito simples, que o paciente leva consigo, ele leva durante toda a jornada que ele está sendo medicado com isso. Então, na verdade, ele vira o processo de alimentar esse diário, ele vira o pivô da informação. A informação vira centrada no paciente e não centrada nos médicos, em todos a cadeia de médicos que está em torno dessa pessoa. A gente não sabia disso, mas depois que eu me mudei do Brasil, agora eu estou na Austrália, vários países desenvolvidos já têm isso como rotina. É uma coisa assim, a Austrália é um país que tem os diários para grávidas, por exemplo, não sei se tem isso no Brasil, mas
são diários que acompanham os pacientes, ou as grávidas, no caso, aqui na Austrália, para a pessoa, a mulher, escrever o que ela está sentindo, o que ela está precisando, e quando ela vai ao médico, no fisioterapeuta, no ortopedista, enfim, qualquer tipo de médico, a informação, ela é a informação. Então, a informação está centralizada num diário. E dentro desse diário tem várias dicas. E aí eu queria só trazer para vocês que a capacidade que o designer tem, como que a gente criou essa solução? No momento que a gente percebeu que o problema não era a relação do paciente com o enfermeiro, que o enfermeiro a gente descobriu que, como era um remédio intravenoso, a gente percebeu que a enfermeira, ela falava assim, não, eu vou dar um pouco menos de dose, porque você não está desse remédio, porque você não está se sentindo muito bem. Então, a enfermeira reduzia a aplicação daquele remédio, e o paciente, a paciente ficava sentindo um pouco melhor. E a gente conseguiu fazer esse grande pulo, né, de solução, foi no momento que a gente entendeu que o problema era muito maior e que o problema era após a aplicação do remédio. Depois que a pessoa tomava o remédio, a gente percebeu que existia uma oportunidade da gente atuar. E foi aí que a gente fez uma analogia. A gente fez uma analogia com a guerra, que basicamente era quem vence uma guerra é aquela pessoa que tem as melhores ferramentas, ou os melhores remédios, no caso, mais acesso à informação e de forma mais rápida. E aí, com esse briefing, com esse olhar, a gente começou a olhar da perspectiva, como que a gente soluciona o problema da perspectiva da guerra. E aí surgiu a ideia do diário, que é uma coisa muito simples. Como que a informação flui com o paciente de forma muito rápida. Enfim, esse é um exemplo de como nós, designers, pensamos na prática nesse sentido. Um outro exemplo legal que eu gosto de trazer é esse efeito Bilbao, né? Bilbao era uma cidade decadente nos anos 80, e por conta da construção desse prédio, que esteticamente tem um baita design, transformou toda a cidade em torno desse rio aqui, com o objetivo de atrair pessoas não só locais, mas do mundo inteiro. Então, o design tem essa capacidade de fazer coisas que a gente não imagina que a gente pode fazer, ou que a gente nem sabe que a gente precisa fazer. Com a invenção dos smartphones, né, a gente faz coisas que não eram pensadas anteriormente. E nós, designers, quando a gente recebe um briefing, a gente pensa exatamente sobre isso. O que a gente pode desafiar do status quo e entregar o que é desejável para o nosso usuário e assim moldar talvez um caminho. E aí, só para concluir, tem um estudo muito legal do Richard Buchanan, que ele fala das 4 camadas do design, e basicamente ele fala assim, a primeira camada do design, como eu mostrei para vocês lá atrás, sobre os sinais, né, tem a ver com problemas de comunicação. A segunda camada do design, que são sobre as coisas, tem a ver com problemas de construção. E a gente, não que a gente superou isso, mas a gente já está muito bom nessa questão de construção. A gente tá numa camada que é problemas de ação, né? Que é a camada de interfaces, de interações, né? Como a gente fala na terceira camada, principalmente essa coisa de UX. Como eu faço para o cara clicar? Como eu faço para trazer mais cliente para a minha base? Por aí vai. E tem a quarta camada do design, que ele fala que são problemas de integração. E aí, traduzindo, basicamente, isso são os desafios que hoje, designers, a gente tem. Nós da Exo trabalhamos na terceira e na quarta camada com os nossos projetos, com os nossos desafios. São atividades, processos e serviços, mas também são ambientes maiores, sistemas maiores, organizações e desafios mais sistêmicos e complexos. Então, eu queria deixar com vocês, quem quiser, gente, depois a gente manda, quem respondeu a pergunta, a gente manda uma ferramenta que vocês colocam, basicamente assim, como que vocês cultivam essa capacidade, essas habilidades do design. E ele coloca 5 pontos, né? Só para fechar minha fala, ele fala o seguinte, qual é a sua capacidade de ver as situações, os problemas, as oportunidades de forma sistêmica, ou de ver toda a situação, de ver o que a gente chama da grande fotografia do problema. A outra coisa é quão apaixonado você é para colocar as ideias no ar, colocar as ideias, da vida às ideias. O terceiro ponto que ele fala é qual que é a sua vontade de assumir riscos sem conhecer totalmente o que vai acontecer, ou o resultado que vai sair disso. Quão confortável você está com isso? E o quarto ponto ele fala a abertura para visualização e exploração de todos os sentidos na busca da solução. Qual que é a sua abertura com relação a isso? Quanto você está aberto para experienciar novos caminhos?
E o quinto é qual que é a sua capacidade de sentir empatia pelo outro, né, pelo lado humano das situações. E o que ele faz depois eu posso mandar esse gráfico para vocês, mas ele dá uma nota de 0 a 10, e vocês dão essas notas respondendo essa questão. A capacidade que eu tenho de ver toda a situação, de 0 a 10, a capacidade que eu tenho de dar vida às ideias, de 0 a 10, e dá uma nota, isso aqui é só um exemplo, que dá mais ou menos o quanto vocês estão disponíveis, ou quanto tem de oportunidade para aprender com relação ao design, com relação à atitude do design. Então, quem quiser, depois eu posso mandar essa ferramenta, mas é uma coisa muito simples. Queria abrir para perguntas, gente, que eu tenho 10 minutinhos antes de eu ter que fugir, porque eu tenho outra palestra para dar. Ricardo, tem uma pergunta que surgiu aqui no chat, então talvez vou já começar com ela, que ela já tinha vindo aqui um pouquinho antes, que era como que o Design Thinking interpreta as incertezas da inteligência artificial? Como que... fala de novo? Como o Design Thinking interpreta as incertezas, né, da inteligência artificial? Um dos grandes... É uma baita pergunta essa, acho que aumenta o tom da conversa lá em cima. Um dos grandes desafios do designer não é reconhecimento de padrões apenas, que é a capacidade da inteligência artificial, mas a síntese de padrões. A inteligência artificial ainda ela não está preparada, sem interferência humana, de produzir sozinha a síntese dos padrões, mas sim o reconhecimento de padrões. Você tem o reconhecimento de padrões como primeira camada, e como segunda camada você tem a capacidade de síntese dos padrões. Essa é a capacidade do design, para modelar para a síntese desses padrões. Então, assim, eu acho ainda que tem uma longa jornada pela frente para a inteligência artificial ocupar esse espaço do designer. Não que não vá ocupar. Eu acho que nós, designers, vamos espertamente utilizar da inteligência artificial para ajudar no reconhecimento desses padrões, mas nós, designers, vamos ter essa capacidade de olhar para esses padrões e sintetizar isso para modelagem nesse sentido. E a inteligência artificial ainda não tem essa capacidade. Não sei quem perguntou. Foi o Miguel Valim. Quem mais, gente? Queria abrir aí, tem uns 5, 10 minutinhos aí para perguntas. Quem quiser também até abrir o microfone, pode ficar à vontade. Tem uma também da Margot, né? Entendo que todos podemos experienciar o design thinking, mas todos somos mesmos designers, né? Que é o que trouxe aqui, parece um pouco polêmico, né? Mas queria trazer essa... Eu acho legal esse ponto porque, assim, como eu falei, todo mundo sabe escrever, mas tem gente que escreve muito bem, tem gente que escreve pessimamente. Tem gente que escreve, por exemplo, você pega um Paulo Coelho, um fenômeno da escrita brasileiro, escreveu milhões de livros, ou um Yuval Harari, que agora está todo mundo falando, escreve muito bem, tem a capacidade de narrativa e de articulação da escrita muito bem. Não significa que todos somos escritores, certo? Então, acho que os bons designers têm um trabalho aí pela frente de exercitar essa capacidade de ser um bom designer. E aí tem uma do Gilson, deixa eu ver aqui, Gilson. O design que não resolve um problema continua a ser um design? Eu acho que sim. Porque uma das habilidades do designer, até tem um podcast da Desire, que é um podcast da Ecos, né, que a Juliana entrevistou o Bruce Mal, e o design, na verdade, ele é infinito, né? Quando você é chamado para fazer um projeto que você já fez no passado para fazer de novo, esse problema não foi resolvido de certa forma. E o problema nunca será resolvido 100%. Ele vai mudar. A natureza do problema vai mudar. Assim como a gente muda, seres humanos mudando, um ser humano do século XXI é totalmente diferente de um ser humano do século XVII. Então, a natureza do problema também muda. E com isso, o produto, a solução também evolui junto.
Tem mais uma da Luísa Santana, que é: Ricardo, você vê as 4 camadas do design como uma revolução ou todas as camadas estão no mesmo nível de complexidade e profundidade? Não é, como eu disse lá atrás, não é revolução nem evolução, mas ela é a compreensão dos papéis do design. Eu acho legal isso que a Luísa está falando, nível de complexidade. Sim, eles podem ser igualmente colocados no mesmo nível. Se você pensar assim, graficamente pensando, tem vários desafios para você traduzir isso da melhor forma possível. De produto também, de serviço também e de sistemas também. Então, todos têm seu grau de complexidade. Não que uma é evolução ou revolução, mas ele é quase que, para um bom sistema, eu preciso ter uma boa interface, um bom serviço, que tem que ter um bom produto, ou um avatar de produto ali, que é um serviço, e graficamente eu preciso estar bem desenhado. Por exemplo, o Airbnb, que é um baita exemplo nesse sentido. Ele pega as 4 camadas do design e entrega muito bem. Não é que um é mais complexo que o outro, mas eles são complementares um ao outro. Um precisa do outro para sobreviver nesse sentido. E aí tem uma pergunta do Vitor, né? Você acredita que o design organizacional é a maior objeção para as empresas realmente inovarem? Confesso que eu não sei se eu entendi essa pergunta. Eu acho que nós, como seres humanos, nós criamos organizações inspiradas em modelos militares, onde hierarquias e processos são muito bem estabelecidos, e o objetivo central da hierarquia e organização é controlar o padrão de interação, padrão de organização. Se eu controlo o padrão de organização e de interação, eu controlo, de certa forma, o output para a inovação, porque inovação é padrão, é mudança de padrões. Quando eu conecto padrões de forma diferente e gero algo diferente, a minha capacidade de gerar algo novo é grande. Agora, se eu controlo e domino e determino o processo pelo qual as coisas são feitas, aquela fábrica, entra A, sai B e empacota C, eu sei do processo, dificilmente eu tenho padrões de inovação ou padrões diferentes. Então, não sei se eu acredito que o design organizacional é a maior objeção para empresas inovarem. Eu não sei responder se é a maior objeção nesse sentido, mas o design organizacional é uma baita oportunidade para criar organizações mais fluidas nesse sentido, que tenham mais fluidez para a inovação nesse sentido. E aí eu acho que talvez seja a última aí por conta do tempo, né, Ricardo? Mas é uma do André Esperidião. Ser designer implica em deixar de ser outra coisa, né? Como lidar com os sabores diferentes de design que surgem, né? Que isso muda de acordo com os novos momentos, contextos, tecnologias. Eu acho que isso conecta muito com a fala que eu falei do TED, do engenheiro estrutural do Opera House, que tem a ver com o designer, ele tem essa capacidade de... ele é quase que você tem uma caixa de ferramentas de códigos, ou uma caixa de ferramentas para solucionar os problemas. Você pode ser especialista em UX, por exemplo. E essa caixa de ferramentas, ela está propícia para aquele momento. E o designer, na verdade, essa caixa de códigos que você tem, o design, desculpa, não o designer, o design, essa caixa de códigos que permite a gente adaptar esses códigos para qualquer contexto. Obviamente que os contextos vão ficando cada vez mais complexos e eu preciso ampliar minha compreensão. Então, tem um programa que a gente desenvolveu, que eu já comentei aqui, que é o Liderança em Design, é um programa de 3 meses que a gente desenvolveu, que pega um elemento muito forte, que é a capacidade que eu tenho de escutar profundamente. Nós, humanos, de maneira geral, a gente parou de escutar um ao outro. Vide as redes sociais, a gente fica um gritando A ou B, a gente não escuta o que o outro tem para falar. A gente não está escutando o que o outro está querendo dizer. Então, assim, eu acho que como seres humanos, existe uma grande oportunidade de nos tornarmos designers melhores. Então, não é que eu acho que a gente vai deixar de ser designer para ser outra coisa. Eu acho que existe uma oportunidade de a gente se transformar em seres humanos melhores nesse sentido. Mas, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, André. O André já deu aula, acho que na Ecos, não deu, André? Eu me lembro desse. Sim.
Acho que ele deu aula na Especialização. na especialização. Exato. Ótimo. Que mais, Bom, gente? tem mais perguntas aqui. Posso seguir, Ricardo? Mais uma só, para Ed, coloquei aqui uma... Vou pegar uma do Valdo aqui sobre o setor público, né? Como você vê a participação do design na elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento de cidades brasileiras? A partir do momento que a gente tem o design, as pessoas no centro do processo, que eu acho que é uma coisa crucial do design. Dois, o processo criativo ou co-criativo do design tem esse elemento da colaboração, onde ele é emergente, ou seja, de baixo para cima. E três, ele é iterativo ou experimental, ele fundamentalmente ele pode construir políticas públicas muito mais poderosas do que a gente tem construído nos últimos anos. O que pode ser junto com as pessoas. A gente vai construir junto com as pessoas, e não um grupo de pessoas vai estudar e dizer o que é melhor para aquelas pessoas. Então, a gente brinca que o futuro ele tem que ser baseado nas pessoas, ele tem que ter a ética daquele contexto, mas ele tem que ser emergente. Se não for emergente, a gente não consegue produzir algo significativo para as pessoas nesse sentido. E fica uma coisa do tipo, um grupo de pessoas, geralmente homens brancos, dentro de uma sala, desenvolvem o que a gente determina, o que a gente consome. Só um ponto de atenção, gente, a grande maioria das empresas ainda estão nesse espaço, tá, de privilégio. Então, hoje, 50 designers coordenam o que a gente vê no mundo, tá? Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente está falando de 50 designers principais que coordenam o que a gente vê, o que a gente não vê, a forma que a gente interage. Então, a responsabilidade do design hoje é muito grande nesse sentido. Então, a gente precisa estar cada vez mais consciente sobre isso. Preciso ir, gente. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Super obrigado, gente. E aí eu vou dar continuidade aqui por mais alguns minutinhos. Obrigadão pelas provocações, Ricardo. Deixa eu seguir aqui. A gente vai seguir só por mais alguns minutos aqui. Eu queria aproveitar um pouco disso, né, que o Ricardo comentou aí no final, né, sobre essa... Ele foi trazendo um pouco dessas habilidades, né, do design, para onde que a gente vai, qual é essa habilidade do designer de sustentar lugares de incerteza, né, que muitas vezes a gente está lidando com contextos muito incertos e complexos e a gente não sabe qual vai ser o resultado de tudo isso, né, quando a gente faz, como ele falou do caso do Velcade, que é do medicamento, né, eles tinham uma hipótese, mas a partir do momento em que eles investigaram e conseguiram sustentar um lugar de incerteza, eles conseguiram se abrir também para outros lugares, né, e trazer, inclusive, remodelagens de modelos de negócio para dentro da indústria farmacêutica, né. Então, eu acho que essa habilidade de sustentar a incerteza, teve alguém aí que perguntou também, né, sobre a empatia, né, a questão da empatia também, da gente se conectar com quem realmente está vivenciando a problemática, entender um pouco melhor essas necessidades, são habilidades fundamentais do designer, né? E eu acho que quando a gente começa a extrapolar para camadas, né, como a terceira e a quarta camada do design, que são camadas onde a gente tem algumas questões mais estratégicas, a gente começa a trabalhar com relações de pessoas e design relações, né? Como que a gente desenha relações e conversas para efetivamente ter conversas generativas, né? Como que a gente desenha reuniões que efetivamente levem a um resultado efetivo para aquela equipe, né? Como que a gente desenha uma cultura organizacional? Então, a gente começa quando a gente olha, né, para essas 4 camadas do design, a gente começa a olhar para essa terceira e quarta camada que trazem perguntas e contribuições que levam a gente para uma reflexão muito mais estratégica para dentro das organizações, né? E eu acho que isso é o que vem acontecendo também muito nos últimos anos com a carreira como designer, né? As pessoas estão sendo chamadas e convocadas a assumirem papéis estratégicos, né? Muitos líderes também estão buscando essa mentalidade para entender como redesenhar interações, como redesenhar modelos de negócios a partir do design, né? Para efetivamente fazer acontecer a inovação nas suas organizações. Então, a gente está falando de uma série de habilidades, né, para lidar com esse intangível
E aí, na época, a gente vem acompanhando um pouco esse movimento, né, esse nível de maturidade, e a partir disso a gente desenvolveu uma jornada de aprendizagem, né, para apoiar pessoas que estão nessa situação, né, pessoas que estão em posições de liderança, ou pessoas que estão migrando para áreas estratégicas do design, né, ou pessoas que estão em transição de carreira. E aí essa jornada a gente chama de Strategic Design Specialization, né, que é a gente lançou, tá, até o One Conference é um momento aí da gente fazer o lançamento desse produto, e ele consiste, né, numa jornada 100% remota, né, que a gente tentou trazer para essa jornada muito como que a gente fomenta essas diferentes habilidades do design, né? Então, a gente, ao desenhar, ao pensar nessa solução, né, a gente trouxe essa experiência que é composta são 4 experiências de aprendizagem core da Ecos, né? Então, quando a pessoa passa por essa experiência de aprendizagem, por essa especialização, nessa jornada de aprendizagem, vocês passariam, né? Você passa por 5 dessas experiências mais profundas de aprendizagem da Ecos, né? Que é o Design Thinking, onde se aprende um pouco sobre o mindset do design. Depois a gente tem o Business Design, onde a gente explora, né? São vários encontros para explorar como que essa lente do design está aplicada ao modelo, a redesenho de modelos de negócios, né? Depois a gente tem uma outra jornada que é core também, que é UX e Service Design, que é como que a gente olha para serviços de uma forma sistêmica dentro das organizações e redesenha esses serviços. E a gente tem aqui uma outra imersão que é em facilitação, né, que vai muito especialmente para pessoas que lideram grupos, equipes, né? Então, como que a gente facilita conversas, como que a gente facilita projetos de inovação dentro das organizações, né? Equipes, para que essas equipes fomentem projetos de inovação. E, por último, aqui a parte de futuros, né, de design de futuros. Então, quando o Ricardo trouxe aquela frase do Herbert Simon, né, que o design é sobre transformar as situações atuais, né, em condições preferíveis, né, para onde que a gente está levando as nossas organizações, os nossos times, qual é essa situação futura, né, e como projetar futuros a partir dessa lente do design. Então, nessa experiência de aprendizagem, a gente oferece essas 5 grandes imersões, né, dentro das jornadas core da Ecos. E depois a gente tem algumas cápsulas de conhecimento, né, onde a gente se aprofunda em algumas dessas temáticas, né, e sempre convidando profissionais do mercado, né, para trazer um pouco dessa perspectiva de pessoas que estão à frente de tomadas de decisões como essa, né? Então a gente vai trazer alguém que é especialista e que lidera equipes sobre aquela temática, por exemplo, a parte de pesquisa do design, né? Então a gente hoje já tem aí confirmadas algumas pessoas que estão na OLX, que estão na Natura, por exemplo, né, ou no Nubank, que fazem parte, né, que trazem essas cápsulas de conhecimento para se conectar com como o design tem sido aplicado na realidade dentro dessas organizações, né, desde startups até grandes corporações, né. E aí, como parte dessa imersão também, né, em cada uma desses aprendizagens core, aqui, Design Thinking, Business Design, o aluno faz um microprojeto, né? Então, ele desenvolve um microprojeto ali para colocar em prática essas habilidades. E ao longo de toda a jornada também é feito um projeto real mais longo, né? Com um grupo, em que a gente convida uma empresa parceira que traz o briefing para a gente, né? E aí os alunos em grupos vão desenvolver todo o processo do design a partir dessa concepção, né? Dos conceitos que foram trazidos. E aí, todo esse projeto real, né, tem acompanhamento aí de um facilitador que apoia no desenvolvimento dessa jornada, né? E aí a gente também tem pontos de contato aqui com alguns mentores que apoiam como que a gente vai como que eu trago esse conhecimento que eu aprendi aqui para o meu mundo, para a minha realidade, né? E aí essa jornada é 100% remota, né, tem uma carga horária aí de 190 horas, onde se experimenta a partir da prática e de vivência de vários projetos, essas diferentes habilidades do design, né, e com a intenção de cada vez mais buscar a excelência nessa prática do design e trazer provocações que levem para uma reflexão cada vez mais estratégica dentro da abordagem, né. E aí, acho que é isso, em relação a essa jornada, né, e aí eu queria convidar a Dani, que é da nossa equipe, para compartilhar com vocês aí um desconto que a gente quer oferecer para as pessoas aí que têm interesse em mergulhar no design estratégico, né, ou que está aí fazendo uma transição. Dani, você está por aí? Boa noite, Nai, tudo bem?
Tudo bom. Oi, pessoal, boa noite. Estou passando para deixar o nosso contato do time de vendas e relacionamento aqui da Ecos. A gente está com um desconto especial para quem está participando do evento nesses 3 dias. E eu vou deixar aqui o nosso contato, a gente está com e-mail, nosso WhatsApp também, e tem o nosso número de telefone, que a Andrea vai colocar no chat. Então, qualquer dúvida sobre o curso, sobre o calendário, como que vai encaixar dentro da agenda de vocês, ou sobre valores, sobre o desconto, é só falar com a gente, tá bom? Quem participou e preencheu o formulário, a gente também vai entrar em contato, vai mandar as gravações do evento. Então é isso, tá bom, Nai? Obrigadão, Dani. Obrigada.